E aí, pessoal? Eu não sou muito fã de filme de super-herói de maneira geral, mas eu fiz questão de ver o Pantera Negra, que está nos cinemas agora, por tudo que ele está dando o que falar, né? Pela discussão política, de valores, de sociedade, de questão racial, de tudo que está envolvido nele ali, né? E pode ser que eu gostei muito, assim, um grande filme de super-herói, um dos melhores aí que eu tenho lembrança de ter visto. Não vi maior parte aí dos filmes da Marvel e da DC, mas certamente ele conta como um dos grandes aí, pelo menos dos que eu vi, do gênero, tá? E porque acho que ele tem alguns elementos que são necessários e que realmente destacam um filme de herói com relação aos outros. Em primeiro lugar, daí mais a questão específica dele, essa questão da representatividade negra. É muito legal, né? É raro ver filmes com muitos personagens negros, protagonistas e a maior parte dos coadjuvantes negros, e nesse filme é feito de uma forma 100% orgânica, né? É a própria história que demanda que personagens negros ocupem aquelas posições e, portanto, atores negros também, né? Não tem nada a ver com o que às vezes as pessoas acham que é o ideal, que é vamos pegar uma história qualquer e vamos fazer tabelinha de minoria oprimida e vamos botando, precisa ter a mulher, precisa ter o negro, precisa ter o gay, e fica aquela coisa artificial, né, meio postiça. Aqui não, aqui a história se passa numa nação fictícia africana, portanto é natural que os personagens sejam negros mesmo, e conseguem criar uma realidade muito bela para aquilo, muito inspiradora até. Então, realmente, isso é muito positivo. Com relação às mulheres, daí sim, tem um pouquinho dessa coisa mais de tentar botar a agendinha ali no meio, mas também nada que atrapalhe. O filme continua sendo muito divertido, acho que esse é outro elemento, né? Um filme que é divertido e bonito, assim. Então, um filme atraente para o espectador, uma experiência gostosa, algo que você quer estar ali vendo. A história anda, tem um pouco de humor, os cenários são bonitos, os atores e as atrizes são muito bonitos. Diferente de tantos filmes da DC, por exemplo, né? Liga da Justiça, sei lá, que você fica aquela coisa pesadona, sombria. A câmera também parece que as cores estão meio apagadas, é um negócio que parece mais um pesadelo, você não tem nenhuma vontade de estar ali. E um filme de herói para esse mundo de fantasia precisa ser atraente dessa maneira. Então esse é um elemento. E o outro, ele conseguiu criar, acho que esse é o principal, né? Ele conseguiu criar muito bem, de forma muito simples ali, um conflito de valores que precisa estar dentro do filme, né? Conflito de valores encarnados aí no protagonista e no grande rival dele. O protagonista, o T'Challa, o príncipe e depois rei aí do reino de Wakanda, que é o herói Pantera Negra, e que representa aí um ideal ele representa alguns valores para aquele reino. Ele está, antes de tudo, preocupado, sim, com a sobrevivência e o bem-estar do reino dele, mas ele também, na medida do possível, quer levar isso para o resto do mundo, especialmente inspirado aí pela namorada dele, a Nakia. Esse é um lado. E o outro lado, Killmonger, que representa o ressentimento, o desejo de vingança de um primo afastado aí do rei, do T'Challa, que cresceu fora, cresceu nos Estados Unidos, inspirado na coisa daí dos panteras negras históricos até, e da rebeldia, do ressentimento, da revolta, da revolução contra a ordem estabelecida, uma ordem que, como a gente sabe aqui nas experiências coloniais, colocou os brancos acima e oprimindo e explorando os negros, e como resposta a isso quer fazer a desforra dele, né? Quer, com o poder que o reino de Wakanda tem, dominar os outros países do mundo. E bom, então um conflito muito bem representado aí, um conflito que tem ressonâncias com o nosso mundo, né? O T'Challa representa a visão que os Estados Unidos gostam de projetar, ou ao menos de acreditar sobre si mesmos, né? Uma nação que defende alguns valores, isso é muito diferente da grande parte da maioria das nações do planeta, que não se veem cuja origem não está ligada a valores. Os Estados Unidos está, ou pelo menos vende essa ideologia de que sua origem está baseada em certos valores da sua fundação, tá? Eu não acho que isso seja necessariamente bom, viu? Um dia eu falo sobre a relação que eu vejo do Brasil quanto a isso, que não é bem essa, e que acho que a gente até tem um papel um pouco melhor que o deles, mas enfim, os Estados Unidos se vê dessa maneira, como encarnando alguns valores, e depois de ter passado historicamente por um dilema entre se isolar do resto do mundo para preservar melhor esses valores, ou se abrir ao mundo e ir para o mundo para expandir e levar esses valores adiante, acabou tomando a opção por, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, é o ponto definitivo, assim, que não teve mais volta, levar esses valores para o resto do mundo. É o dilema que o T'Challa passa ali, e ele toma essa decisão seguindo a cartilha norte-americana de levar os belos valores de Wakanda para o resto do mundo. Assim como os Estados Unidos supostamente levam os belos valores da democracia. Obviamente a realidade nem sempre é tão bonita assim, né? Mas ele representa isso, representa uma proposta idealista, que não é totalmente idealista, não é totalmente altruísta, como seria uma ONU, porque ele coloca sim o país dele em primeiro lugar, e o país como representando algo do qual o mundo precisa, mas que acredita na cooperação humana e na união dos povos do mundo, tá?
Já o Killmonger não. O Killmonger representa a resposta contrária. Tá? Uma resposta que hoje em dia a gente vê representada no Trump, que é a negação de que existem valores que a gente possa defender, e quanto mais levar aos outros, que a gente está preocupado com a nossa sobrevivência, primeiro ponto, apenas nossa sobrevivência, e segundo ponto, o nosso poder. Porque sempre vai ter alguém dominando e alguém sendo dominado, e a gente, é óbvio que é melhor estar entre os que estão dominando, e portanto esse é o nosso único papel, dominar os outros na medida em que a gente tem o poder para isso, e o Wakanda aí na criação aí ficcional da história tem esse poder, ele quer usar isso então para dominar e que é justificado, supostamente, né, pseudo-justificado por essa moral da desforra, de uma justiça que vem reparar todos os séculos em que tantos africanos foram explorados, escravizados, levados para a América, quantos países da África foram colonizados por europeus, essa presença do colonizador europeu está ali na figura de um vilão também, tá? E de como eles maltratam e subjugam e humilham as populações. Enfim, com essa justificativa que faz um sentido emocional, isso é importante, porque senão seria um vilão caricato, né? Um vilão que é o mal pelo mal, não, é um mal que tem uma justificativa emocional, mas que leva para um caminho muito destrutivo e perigoso, tá? A gente vê o que acontece com países que realmente acreditam nisso, acreditam na via da revolução, em destruir as supostas classes opressoras de antigamente, colocar uma nova no lugar, e descobrem muito rapidamente que não é só porque uma faixa da população estava por baixo que ela era moralmente superior, não era nada. É capaz dos mesmos crimes, das mesmas barbaridades, e para o país se desenvolver, todos acabam se prejudicando, pois esse ciclo de violência é o oposto do que um país precisa para prosperar, para crescer, e para poder melhorar a condição de todos, né? E o Killmonger acaba representando isso. E não vou contar aqui toda a história. Eu gostaria que fosse... O que faltou para mim no filme foi explorar um pouco mais como seria um governo dele. Ele chega ao poder em um certo momento, mas digamos que ele não exploram bem o que ele faria ali. Só muito comecinho. Ele arrasa as tradições da comunidade, tudo em vista de um plano de poder dele, né? Porque essa mentalidade também está sempre ligada a um ímpeto tirânico, né, que vai ter que eliminar qualquer oposição possível, qualquer forma previsível, possível, que ele possa perder aquele poder. Mas, enfim, a gente acaba não explorando muito como seria um reinado dele, mas está ali muito claro o que ele representa, tá? Tirando do ponto de vista dos Estados Unidos, assim, bom falar, né? O Trump representa, digamos, a coisa amoral, mas ele não tem a coisa dominadora, que daí sim, fascista, nazista, que o Killmonger traz de dominar o resto do mundo. Isso, até hoje, não podemos dizer que está na esfera de ambição do Trump, essa política de dominação, de impor o poder ao resto do mundo apenas pelo poder, tá? Ele leva isso além, leva isso para o grau grotesco de insanidade pelo poder nazista, fascista, e que a gente vê também, infelizmente, alguns casos de ditaduras africanas aí, tá? O T'Challa acaba representando o melhor desses valores, né? O melhor, tanto que eu falei um pouco da ideologia norte-americana, mas também um valor que a gente vê como faz falta hoje em dia, o valor que teve, por exemplo, um Nelson Mandela na África do Sul, né? Alguém que depois de passar por uma história terrível de apartheid, sobre liderar a África do Sul, especialmente os negros sul-africanos, para um caminho de união e de perdão, e que apresentou e abriu as portas da África do Sul para uma ideia ou para uma possibilidade de crescimento e de paz e de lição mesmo para o resto do mundo, que infelizmente agora a gente está vendo aos poucos aí se perdendo, com a violência racial aumentando, agora dos negros que estão no poder contra os brancos, de querendo expropriar as terras dos brancos, enfim, caminhos que outros países da África, como o Zimbábue, já trilharam e que definitivamente não tem um desfecho muito bom. Então, quer dizer, o filme acaba, embora faça referência à questão dos Panteras Negras, né, os valores que o filme Pantera Negra e que o herói Pantera Negra defende é o oposto de um movimento revolucionário que quer a vingança, que quer a eliminação de quem seria seu opressor. É um filme que acredita no potencial de toda a humanidade de superarem essas relações de opressão e exploração e chegarem a um patamar mais justo e melhor para todos. E nesse sentido, e também, óbvio, por ser um filme muito atraente, muito divertido, consegue, então, ser um grande marco para mim aí nos filmes de super-herói, batendo o que para mim era o favorito até hoje, que era o Homem de Ferro.